A paz do Senhor, querido pastor. Quero ler com você Juízes, capítulo 2, verso 10. Diz assim: Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Queridos, essa palavra começou a arder no meu coração já há algum tempo, quando eu vi pela primeira vez. Eu nunca tinha visto isso. Estava numa viagem. E no domingo de manhã, nessa viagem, eu falei, né, eu quero visitar a sinagoga aqui da cidade para conhecer, curiosidade, né, de férias, quero conhecer. Saí do hotel, indo em direção à sinagoga, pela manhã, por volta de umas 10 horas, não acredito, mais ou menos, eu passei e vi uma igreja grande, uma igreja, né, uma igreja protestante, uma igreja evangélica, né, usa até o termo igreja evangélica. E aí ela abriu as portas, encerrou o culto e começaram a sair as pessoas. E assim, eu comecei a ver e eu fiquei assustado, porque estavam saindo da igreja apenas velhinhos, mas muito velhinhos. Assim, eu acho que o mais jovem dos que estavam saindo devia ter seus 70 anos. E aí, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. E eu parei e fiquei olhando, porque eu falei, deve sair algum jovem, alguém mais, mas não, todos 100% bem velhinhos, assim, né? Terceira idade, acima dos seus 70 anos. E eu parei assim e falei, meu Deus, o que vai ser dessa igreja daqui mais 10 anos, mais 20 anos, né? Vai acabar essa igreja? É uma igreja que tem mais de 150 anos de atividade, né? Aquilo doeu muito no meu coração. Por outro lado, nessa mesma viagem, no local que nós estávamos, eu vi assim, centenas, talvez milhares de jovens sem Deus, perdidos, né? Ao longo na margem do rio ali, fumando, bebendo, e uma igreja que já se esfriou, uma igreja que já passou o seu tempo, né? Isso me lembra esse texto, Juízes 2:10. Então, a pergunta é assim, uma reflexão para nós hoje, né? Como é que vai ser, né, a minha igreja, a sua igreja, a nossa igreja, daqui a 40 anos, né? Isso tem tudo a ver com a quantidade de jovens que tem hoje, né? Talvez a pergunta seja, quantos jovens a sua igreja, o senhor tem hoje, né, na sua igreja? Qual é o percentual de jovens na igreja? Se é um percentual ali na casa dos 30%, ok, muito interessante. Mas se não é, existe um risco grave, né? E eu falo isso com muito amor e temor no coração, porque eu sou assembleano, assim, de paixão, né? Acho que há três gerações, né? Meu pai é pastor da Assembleia de Deus, pastor dirigente, meu avô foi pastor, dirigente, presidente também, até a sua vida toda, até falecer. O meu bisavô também foi obreiro da Assembleia de Deus. Eu amo a Assembleia de Deus, amo assim de paixão. Naturalmente, meu desejo é que continue crescendo cada vez mais. E eu sei que isso também não é regra geral, que eu comentei aqui, o questionamento, essa dor, não é geral, graças a Deus por isso, né? A minha própria igreja, Assembleia de Deus em Taguatinga, Detalhe, Pastor Gilson Campos, é uma igreja abençoadíssima, crescendo, né? No domingo não cabe ninguém, tem muitos aqui, muitas igrejas, muitas, graças a Deus, que tem também um crescimento muito consistente e constante, para a glória de Deus. A pergunta é, qual o crescimento da sua igreja hoje, né? Se a gente olhar para trás, graças a Deus, a Assembleia de Deus vem conseguindo ultrapassar N situações que já aconteceu, porque a sociedade muda e a gente se adapta, né? Eu me lembro ainda, eu estou com 42 anos agora, mas eu me lembro ainda de criança, quando as mulheres era pecado e ficava, né, de prova, às vezes até excluído se andasse de bicicleta, se o cinto fosse muito largo, o cinto da mulher não podia ser largo, né? Se cortasse a pontinha do cabelo, também, não sei nem como é que conseguia ver isso, né? Enfim, tinha tantas regras, tanta coisa, né? E eu lembro da TV, que eu tinha muita, eu era menino, tinha muita vontade de assistir TV, não podia, pecado, né? Acabar que ia para casa do vizinho assistir, em casa não tinha, mas tinha no vizinho, todo dia à noite nós estávamos lá no vizinho para assistir TV. Uma ocasião eu visitei um parente nosso, que também é pastor, e aí na casa dele, depois eu descobri que tinha uma TV lá, num armário, um guarda-roupa, assim, fechadinha, né? Abri as portas do guarda-roupa, tava lá a TV para sentar lá e assistir um pouquinho os meninos, né? Então, assim, tanta coisa a gente já passou, né, de usos e costumes, que o entendimento veio, né, eu estava, inclusive foi em Taguatinga também, né, na DETAG, na Convenção Nacional, quando alguém usou, uma senhora está até lá, até hoje, inclusive, né,
ousou perguntar ao bispo se era pecado ou não usar brinco, né? E a resposta dele, o desenrolar disso, quer dizer, tanta coisa que a nossa liderança enfrentou para permitir o crescimento, para permitir que a doutrina bíblica, né, sempre continuou, né? Nós temos uma constância teológica, um entendimento da Bíblia, e claro, uma coisa ou outra, os costumes, graças a Deus, a gente vem conseguindo ultrapassar e avançar com a obra do Senhor, né? Então, olhando para trás, eu diria Assembleia de Deus com mais de 100 anos, graças a Deus está indo bem, né? Tá? É a maior igreja do mundo, o maior ministério do mundo, isso é maravilhoso. E quando a gente olha para frente, que esse negócio das gerações agora está mudando mais rápido, né? Eu lembro de criança, eu perguntava, mas quanto tempo é uma geração? 40 anos. Parece que hoje está mais rápido, né? A tal da geração Baby Boomer, X, Y, Z, agora já tem a Alfa, né? Os meus filhos, Deus me deu 2 presentes, 2 milagres, Rebeca e Samuel. Rebeca está com 3 anos, Samuel 1 ano e 10 meses. Eles realmente vêm com outro chip, outro cérebro. É impressionante a facilidade, a capacidade de entender, principalmente tecnologia, né? A grande revolução do momento são as tecnologias de informação, são chamadas assim. Basicamente, é a história do celular conectado à internet, o smartphone, smart TV, smartwatch. Esse negócio conectado à internet em alta velocidade mudou o mundo e a gente nem percebeu direito, mas já mudou, né? Meu pai, pastor Saulo, hoje está com 73 anos, e eu lembro que eu tentei ensinar ele computador, usar computador para facilitar uma coisa ou outra, muitas vezes, muitas tentativas, né? Nunca avançou muito. Mas ele hoje usa o celular com naturalidade, assim, né? Consegue entrar no home bank lá e pagar contas, saldos, transferência, Pix, e assiste um vídeo no YouTube e tal. Isso já é normal para ele, né? Já incorporou. Então, assim, já aconteceu uma revolução, mas quem nasceu nessa geração amanhã vai ter outra, né? É uma outra revolução. A minha pequena Rebeca, às vezes, ela chega na televisão e tenta passar o dedo, assim, né? Para girar, sem ensinar, sem mostrar, a gente não deixa de pegar celular, mas acho que só de ver, não sei, ela consegue, sabe, pegar meu celular sozinha, ela tira foto, tira selfie, fala para tirar selfie, porque vê, só de ver vai absorvendo tanta coisa, né? Então, outra geração. Então, assim, como é que vai ser a escola bíblica dominical dessa meninada daqui a mais 5 anos, daqui a 10 anos, né? Como é que vai ser essa igreja de tanta tecnologia incorporada no dia a dia, que muda a realidade das empresas, muda a realidade de casa, e a igreja é parte da sociedade, né? Pode ser que mude também. O que nós vamos fazer com isso? Então, esse é um risco, esse é um alerta de como é que nós vamos lidar com essa nova geração que está surgindo, está agora, e, de novo, mesmo hoje, né? Quantos jovens nós temos na igreja, né? Na sua igreja? Qual é o percentual de crescimento? Porque se a igreja não cresce, ela decresce automaticamente, porque sempre alguém muda de igreja, infelizmente falece, o Senhor recolhe. Então, se ela não crescer, ela já está diminuindo. E a verdade é que isso passa, portanto, pelos jovens, né? Pela quantidade de jovens na igreja, o percentual de jovens da igreja. A gente brinca que né, os jovens, os adolescentes, as crianças são a igreja de amanhã, a gente sabe que é de hoje também, porque eles servem, né? Os jovens servem na igreja, é uma bênção na igreja. Mas é verdade também, eu concordo plenamente, que realmente é a igreja de amanhã. Se a igreja não tem jovens hoje, amanhã não tem igreja. Isso não é uma utopia, né? Se pesquisar na internet, eu vi agora recente, principalmente depois da pandemia, várias igrejas nos Estados Unidos fechando, né? Por exemplo, uma igreja metodista de 206 anos de atividade, ela fechou, porque só tinha ali os velhinhos, até o pastor se aposentou e fechou e acabou. Agora eu fico pensando no legado que esse pastor leva, né? Ou que ele deixa, né? O legado de ter encerrado a igreja, fechado a igreja. Não é só essa igreja, várias outras, né? A primeira igreja presbiteriana, né, em Bellefonte, na Pensilvânia, com 221 anos de atividades. Fechou também, né? Outra é a primeira igreja batista de Des Moines, em Iowa, nos Estados Unidos, também fechou as portas. Estou falando agora, tudo 2022. Informações públicas na internet. Por quê? E aí a resposta é sempre uma. Por quê? Porque não tinha mais jovens, não renovou, não conseguiu ganhar os jovens, não conseguiu usar uma linguagem que atingisse os jovens. Então, essa é uma tristeza muito grande. Um legado, deixar um legado. Imagina você deixar um legado de alguém que passou por uma igreja e fechou a igreja, alguém que passou por uma igreja, você, pastor, e em vez de crescer, diminuiu, né? E o desejo de Deus é o crescimento. Às vezes a gente usa a desculpa, né? Não, Deus quer qualidade, importante é qualidade, não é quantidade. Não, é quantidade sim, a Bíblia fala claramente, a Bíblia é explícita
quando diz que o desejo do Senhor é que todos, ou seja, 100%, milhões de milhões, bilhões de pessoas sejam salvas. Esse é o desejo de Deus. Jesus morreu na cruz para isso, para que o máximo seja salvo. Isso passa por mim e por você o privilégio, né, de propagar o evangelho. Eu gosto muito daquele texto de Paulo, ele meio que nos dá uma fórmula, né? Ele fala lá assim, Paulo plantou, Paulo regou, Deus deu crescimento. Então, quer dizer, existe uma fórmula aí, né? Existe o plantar mais regar é igual crescimento. Então, se a gente for usar uma linguagem, talvez, já aplicada para nós, ou seja, o evangelismo mais o discipulado ou o pastoreio, né? O cuidado, o regar ali é o cuidado, é o pastoreio, o plantar é o evangelismo, é a pregação, é as N formas de fazer evangelismo, nós temos crescimento, Deus vai dar crescimento. Agora, Deus decide não dar crescimento? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus escolhe assim, não, essa igreja eu não vou dar crescimento, né? Isso é tão sério, porque o desejo de Deus, de novo, é crescimento, né? Mais um exemplo para ver esse risco que a gente tem hoje. Se pensar na Coreia, né, década de 70 e 80, um boom, assim, uma coisa extraordinária, um mover de Deus ali, a igreja do David, né, Yong-Shu, ou Paul Yong-Shu, e várias outras também, a Coreia como um todo. Imagina que só a igreja lá do David Yong-Shu chegou a ter 800 mil membros, né? Imagina que coisa extraordinária, quase 1 milhão de membros numa única igreja no país, e tem outras grandes igrejas lá. E aí, hoje, né, no atual tempo, depois de tanto crescimento, uma geração se perdeu, porque a estatística oficial do país é 2 a 3% dos jovens são cristãos. Então, a igreja está envelhecendo, aí, né, não tem mais jovens. Você fala com a liderança, né, alguém comentou que esteve lá, que perguntou para a liderança sobre os jovens. Não, jovem dá muito trabalho, jovem é difícil, né? São expressões que eu já ouvi também nas nossas igrejas, né? Então, assim, o que pode acontecer com mais 30, 40 anos? Talvez todo essa quantidade de pessoas que foram salvas, o Senhor recolhe e cadê a igreja, né? E se olhar para trás, não é diferente, isso aconteceu, né? A igreja do Senhor sempre permaneceu, mas instituições, fisicamente, localmente, às vezes passa por erro e falha da liderança, dos líderes, dos pastores, né? A história lá de Jeremias, né? O Senhor falando, ó, vocês, pastores, não cuidaram da ovelha, do cordeiro, né? Então, nós temos um encargo muito grande, uma responsabilidade muito grande. E eu estou falando de novo isso, porque eu tenho visto isso também nas nossas igrejas. Não é regra geral, graças a Deus, mas também não é um fato isolado, assim, só não. Eu vejo muitas igrejas, congregações, em que a juventude é pequena, ou, na verdade, quase não tem jovem, ou tem um só, ali tem, sei lá, 100 membros, 80 membros, e não tem jovem, tem 3, 4, 5, 10 adolescentes. Por quê? Porque o pai está ali, ele tem que seguir, mas e na sequência, o que acontece? Foi para a igreja? Foi para outra igreja ou foi para o mundo, que é pior, né? Mas e se foi para outra igreja, por que não ficou na nossa? Eu lembro, com o coração doído, né? Eu estive num culto, numa congregação nossa, e ao término, tinha ali uns 30 jovens adolescentes e tal. Ao término, o pastor, aqui em Brasília, tem setor para tudo, né? O planejamento da cidade. Então, assim, tem setor de combustível, aí tem um monte de posto de combustível um do lado do outro. Setor hoteleiro, tem um monte de hotel um do lado do outro, né? Comuns. E tem setor de igreja também, né? Então, a nossa igreja estava ali do lado, tem várias igrejas, em frente, várias igrejas. E aí o pastor apontou para mim, ao final do culto, essa igreja aqui do lado, aqui, tem 3 mil jovens. Eu falei, nossa, mas que bênção, né? E no meu coração eu pensei, caramba, por que a nossa não tem, né? Por que a nossa não tem 3 mil jovens? Por que do lado tem e a nossa não tem? É Deus que escolheu dar 3 mil jovens para uma igreja e nem 30 jovens para outra? Não, eu não acho que Deus escolheu isso, Deus quer isso, não. Eu acho que isso é uma falha nossa e nós podemos corrigir. Essa é a boa notícia também. De novo, eu acho que tem a ver com essa fórmula, né? Evangelizar, mais cuidar, evangelizar, mais pastoreio, mais discipulado, é igual a crescimento que Deus dá. Mas que Deus conta conosco nessa equação, né? De nós plantarmos, nós regarmos, e Deus dá crescimento. Eu tenho visto isso, né? Graças a Deus, eu tenho tido o privilégio de pastorear jovens aqui na Detalhe,
ser o líder de jovens, e ver esse crescimento. Coisa de 4 anos atrás, nós tínhamos 30 jovens, pouco mais de 30 jovens, 35 jovens, e hoje tem mais de 300 jovens. É assim, uma ala da igreja toda de jovens. Olha que maravilha isso, os impactos que isso tem na igreja, né? Então, assim, é possível e às vezes não é tão difícil. É sobre isso que eu quero falar. Eu acho que a chave disso, né, tem muito a ver com o que está na mente. É Romanos, capítulo 12, né? É a renovação da mente. Às vezes a gente fixa, né, ou fecha a mente em alguma coisa e deixa de perceber outras coisas. Já diria o Albert Einstein, né? A mente, né? A cabeça, a mente, ela é igual paraquedas. Funciona melhor se estiver aberta, né? Se não estiver aberta, não funciona. Então, aberta para entender, aberta para perceber, aberta para julgar e escolher o que é bom, né? Reter o que é bom. Mas tem sim, a gente tem que entender os tempos mudam, as coisas mudam, né? O conteúdo é que não pode mudar. O conteúdo não pode mudar, né? A mensagem do evangelho não muda, mas a forma de falar pode sim, pode ser que mude. Então, avalie a mente, assim, faz um check com você mesmo, né? Porque e aí tem até um livro chama Mindset, inclusive, da Carol Dweck, ele fala disso, que existe 2 tipos de mentalidade, 2 tipos de mindset, né? Ele usa esse termo. Tem o mindset fixo e o de crescimento. O fixo são pastores, líderes, que ele olha assim, os desafios e fala, caramba, aí não vai funcionar, não vou por aí, evita, ou fecha os olhos, deixa isso para lá. E tem gente que não aceita, entende, abre os olhos, vai para cima, enfrenta, resolve, sai do outro lado, né? Tem gente que vê alguns obstáculos assim muito difíceis e fala, não, deixa isso de lado, evita, não dá bola, deixa para lá. E tem gente que não, vai avante, persevera, enfrenta, etc, né? Às vezes tem pastores que, pela idade, pode até pensar assim, não, esse negócio de jovem já não é mais a minha língua, a minha linguagem, né? Eu não tenho essa habilidade de falar com jovens, ou mesmo sendo mais novo, não, eu não tenho essa habilidade. Isso é uma mentalidade mais fixa, mentalidade de crescimento, fala, não, Deus vai me capacitar, Deus vai me ajudar a desenvolver essas habilidades, né? São coisas que tem aí um conteúdo disponível, né? Conteúdo científico, mas tem tudo a ver com o nosso dia a dia. A gente realmente tem que observar como é que está a nossa mente. A Bíblia nos convida a fazer essa autoanálise, né? Então, o desafio que primeiro desafio é você mesmo, eu, você, pastor, nós, pastores, como é que é a nossa mente? Nós estamos uma mente aberta ao crescimento, aos desafios que a sociedade coloca até nós, né? Isso, de novo, tem tudo a ver com o crescimento, né? Como é a igreja, assim é o pastor, ou vice-versa, né? Como é o pastor, assim é a igreja, né? Se o pastor tem uma mentalidade de uma igreja grande, a igreja vai crescer. Não importa o tamanho, ela vai crescer. Tem uma mentalidade de ter uma igreja de 300 jovens, vai ter. De 1.000 jovens, vai ter. De 10.000 jovens, vai ter. 10.000 membros, vai ter. Né? Porque é para a glória de Deus. Deus não vai limitar isso, né? E quando a gente olha algumas igrejas, por que algumas igrejas, então, crescem muito e outras não crescem? Ou outras crescem menos? Tem uma revista nos Estados Unidos que ela classifica, ela dá as informações, na verdade, das igrejas dos Estados Unidos, chama Outreach 100. Lá tem as maiores igrejas dos Estados Unidos, as que mais crescem. Então, só para dar um exemplo, a igreja chama Gateway Church. Ela, no ano passado, ela cresceu 5.000 novos membros, né? Uma única igreja fisicamente falando. Ela tem outras, né, congregações, digamos assim, mas lá, nessa especificamente, ela já tinha 25.000 membros, já tinha 25 membros, que cresceu mais 5.000. Então, ela está com 30.000 membros. Foi uma igreja com um grande crescimento. Isso, assim, uma igreja com 30.000 membros, uma igreja que nasceu, começou do zero no ano 2000, uma igreja com um pouco mais de 20 anos de idade, de fundação. Eu comentei aqui algumas igrejas centenárias, ou dos centenários, né, com 200 anos de atividade, fecharam. E aí você tem igrejas com 20 anos de idade, que sai do zero para 30.000 membros, né? Outras, né, a Elevation Church, a Lakewood Church, lá do pastor Joel Osteen, ela tem o templo, né, a igreja lá do Lakewood Church, cabe 50.000 pessoas, né, eu acho que é 45.000, é 50.000 pessoas, é um estádio adaptado. Então, que tamanho de igreja, né? Isso a gente está olhando para fora, mas se a gente olhar aqui dentro não é diferente, graças a Deus por isso. Quantos grandes templos, né, nós temos nas nossas igrejas, Assembleia de Deus. Pensar no nosso bispo Samuel Ferreira, Adebras, uma potência, uma igreja gigante, uma igreja que continua crescendo, milhares, não imaginam, milhares de congregações, de membros, uma coisa extraordinária. Né? Aqui mais próximo, o bispo Oídes, em Campinas, ali em Goiânia, que eu tive o privilégio de congregar,
E eu lembro que tem mais de 10 anos aí que eu congreguei lá, hoje eu congrego aqui na ADETAG, e nos últimos 10 anos, só nos últimos 10 anos, né, Campinas aumentou em mais de 200 congregações, mais de 20 mil membros. Olha que maravilha, né? Aumentou, né? O que já tinha, tem acho que 80 mil membros, olha que coisa extraordinária. Então, isso é maravilhoso. Ou seja, Deus quer o crescimento, Deus tem dado crescimento. A pergunta é, esse crescimento tem chegado para você? Qual o percentual de jovens que tem na sua igreja, né? E aí você não gostaria que a sua igreja crescesse? Você não gostaria de deixar esse legado de crescimento, de bênção, de salvação, de transformação na vida de milhares e milhares de pessoas? Esse é o nosso objetivo. Eu entendo muito que o desejo de Deus é o crescimento, para todos. E os dois, né? É quantitativo e qualitativo, isso aí não tem dúvida. Eu crescesse em números, entrar muita gente, dessas pessoas formarem líderes, obreiros, enviar mais, essa é a dinâmica da igreja, né? E eu acho que a chave de tudo isso, a primeira coisa, sem dúvida, é a mentalidade do pastor. E a segunda é a ferramenta, né? O que eu quero dizer com ferramenta? É assim, a linguagem. Então, vamos lá. A gente sabe que toda vez que eu falo, uma comunicação padrão, tem um emissor e um receptor. Eu falo, alguém escuta. E eu falo o quê? Um conteúdo, estou falando alguma coisa. Mas para essa pessoa entender, existe um código, né? Um código que leva esta mensagem, né? Este conteúdo. Está dentro de um código. Nesse caso aqui, agora, nesse momento, nós estamos falando português, né? Então, está todo mundo me entendendo. Se eu começasse a falar um outro idioma, primeiro eu teria que saber, né? O segundo, né, quem está ouvindo também tem que saber esse idioma. É o código tem que ser o mesmo, para quem emite e para quem recebe essa informação. Se o código é diferente, não tem comunicação, né? Então, imagina, eu lembro de uma história acho que é parente de um tio meu, tinha muita vontade nos Estados Unidos, um bom tempo atrás, e foi. Ele chegou lá, chegou sozinho, né? E aí não conseguiu falar, não conseguiu entrar no país, não conseguiu fazer nada, não sabia inglês. De lá mesmo voltou. Olha só que coisa, que frustração, né? Então, assim, tem que aprender o código, né? Se eu quero me comunicar com alguém, eu preciso saber se o código, tem que combinar o código é o mesmo, né? Vamos falar português? Vamos. Então, os dois entendem português, ou é aquele negócio, eu sou goiano, né? Então, tem algumas expressões que outras regiões do país não entendem, é o goianês, né? A gente sabe. E o jovem tem uma linguagem, uma brincadeira aqui à parte, mas é o jovenês. Existe uma linguagem, e o mesmo vale para as crianças, né? Eu tenho uma filha aqui de 3 anos e outra de 1 ano e 10. O jeito de eu falar com a Rebeca é de um, o jeito de eu falar com o Samuel é um pouco diferente, eu tenho que escolher as palavras, eu tenho que escolher a sentença, o jeito de falar, a forma de falar, para que eles entendam. Então, assim, o código tem que ser ajustado de acordo com o público, né? Para que haja entendimento. A mensagem, não. O conteúdo, não. O conteúdo é o evangelho. Isso não muda. Mas o código muda, normal, né? Mesmo na época de Jesus, a forma com que Jesus falou com algumas pessoas, né? A habilidade dele, os fariseus, ele tinha uma linha, né? Digamos assim. Lá na Galiléia tinha outra linha, mas especialmente Paulo, né? Paulo é que dá uma aula para nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do 16, Paulo fala dessa necessidade de ajustar código. Ajustar código para quê? Para o evangelismo, para plantar corretamente, para plantar com mais eficiência, né? Eu quero ter um plantio melhor, eu preciso ajustar código. O código tem que ser melhor. E Paulo dá claramente. Paulo fala 4 códigos que ele usou e depois ele deixa em aberto assim que ele deve ter usado outros códigos, né? Então, vocês vão lembrar lá o texto, se observar o texto, ele fala assim, olha, para a turma que o código é judeu, né? Para o judeu, eu tenho que falar na linguagem dele. Então, e eu fiz. Aí ele fala assim, eu fiz-me como se fosse judeu com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Aí, um outro código, ele fala assim, olha, aqueles que estavam debaixo da lei, eu fiz-me como se eu estivesse também debaixo da lei para ganhar os que estavam debaixo da lei. E os que estão sem lei, outro código, eu também fiz-me como se eu estivesse sem lei para ganhar os que estavam sem lei. Por fim, o quarto lá, ele fala, e os fracos, né, um outro código, eu fiz-me como se eu fosse fraco para ganhar os fracos. Por fim, ele termina dizendo assim, eu fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Então, esse é o nosso chamado. O chamado de evangelizar em vários códigos. A mesma mensagem, o mesmo conteúdo, o evangelho.
mas em códigos diferentes de acordo com, né, geográfico e faixa etária, né, ou cultural também. Lembra de Paulo quando chega em Atenas, né, a linguagem, o código que ele usou foi o que eles entendem. Né, ele começou a falar a linguagem que eles entendem em Atenas, para ter resultado, e teve no sentido de escutar uma primeira conversa, mas a gente vai lembrar que historicamente não ficou igreja em Atenas, né? Você vê a dificuldade, aí já é mais o povo, mas Paulo se esforçou em usar um código e pelo menos transmitir aquela mensagem, né? Ou seja, pastor, quando a gente olha assim a missão da igreja, a missão de evangelizar, isso não muda, né? Mas as estratégias mudam de acordo com os tempos, né? Hoje, como a gente tem usado as redes sociais, o WhatsApp, para divulgar, por exemplo, né, para anunciar os cultos, as atividades, os congressos, as festividades, a gente usa rede social, a gente usa até anúncio na internet, tanta coisa, a estratégia mudou, né? Eu me lembro quantas vezes, né, a gente foi para as praças, em Porá, eu fui criado em Porá, Goiás, no interior, a praça da cidade era um lugar movimentado, as praças, né? Em Porá tinha o pit dog na praça, tinha até uma TV comunitária na praça, eu lembro de passar lá para assistir TV, porque não tinha TV em casa. Então, as praças eram frequentadas. Hoje em dia, no máximo, as crianças, né, que vão lá brincar um pouquinho, num lugar ou outro, mas já não é mais aquele local como era antes, a gente tinha estratégia antes, levava ali uma banda, um negócio, fazia ali um evangelismo. Então, assim, a forma de evangelizar, o código, né, muda, a estratégia muda, de acordo com os tempos, de acordo com o público, e é normal isso, a gente não pode ficar preso a uma mesma estratégia se aquela estratégia não está dando certo. A missão não muda, a missão não, né, ser instrumento de Deus para salvar pessoas. Mas as estratégias mudam e podem mudar e devem mudar para que nós tenhamos mais eficiência, né? Paulo, de novo, é um exemplo disso, né? A forma com que ele vai lidando com cada público, cada pessoa, ele vai testando, faz de um jeito, faz de outro, não dá. As estratégias nem sempre são boas. Dado momento, ele disse que quis ir para um lugar e o Espírito Santo impediu ele. Ele tinha uma estratégia, ir para tal lugar, mas o Espírito Santo impediu ele. Em outra ocasião, ele vai falar que Satanás impediu ele, né? Então, as estratégias podem e devem mudar, sim. Então, queridos, e às vezes, assim, esse código em relação ao jovem, às vezes não é nem grande coisa, né? Dá um exemplo simples aqui, que já aproxima o pastor dos jovens, né? Abre ali uma porta de influência, né? De conexão, porque no fim das contas, assim, se a gente não falar a linguagem do jovem, não usar o código, então não existe conexão, não existe uma possibilidade de influenciar por meio do evangelho. Não existe comunicação, né? E se não existe comunicação, se não existe influência, se não existe conexão, o que existe? Existe indiferença. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. De novo, eu vejo isso acontecendo em algumas igrejas, isso é uma dor no coração. Você vai na igreja, não tem jovem, né? Tem muito pouquinho, tem alguns poucos adolescentes. Por quê? De novo, poucos jovens, né? Por quê? Porque nós não estamos conseguindo comunicar na linguagem desses jovens, atingir esses jovens, né? Eu lembro que eu era menino e tinha rádio, né? E o rádio, ele era sintonizado na mão, né? E aí, até que chega a sintonia certa, né? Então, da mesma forma, a gente precisa achar a sintonia correta dos jovens, né? Isso, às vezes, é tentativa e erro, para lá, para cá, mas a gente vai até que a gente está escutando, está crescendo, então, ok, estamos conseguindo evangelizar, discipular, logo, Deus dá o crescimento, né? Eu estava comentando, às vezes é uma questão até de roupa, né? Porque a roupa comunica, né? A imagem comunica, né? E eu tive uma igreja nossa e eu achei fantástico isso, que eu cheguei lá, esse pastor que foi empossado lá, um ano só que ele estava lá. E eu lembro da posse dele, não tinha jovem na igreja, né? A igreja morreu, o anterior deixou um legado ruim, né? Ele saiu e deixou a igreja quase morta. E ele chegou, assumiu a igreja, e aí um ano depois eu estive lá na festividade, e aí já tinha lá mais de 30 jovens, 40 jovens, né? E uma festa linda, abençoada, cheia da presença de Deus. E o pastor estava com a camiseta, né, dos jovens, a camiseta do tema da festa, estava de calça jeans, de um sapatênis, enfim, um sapato, mas ele estava com a camiseta dos jovens, a mesma que os jovens estavam usando. E aí eu lembro que quando acabou o culto, a gente foi fazer um lanche, aí o pastor falou assim, eu confesso para você que eu estou desconfortável com essa camiseta.
É a primeira vez na minha vida que eu soube no púlpito sem ser de terno e gravata, né? Eu achei muito interessante, assim, a mente dele que se abriu para isso. A gente sabe que isso não é pecado, não tem nada a ver, e ele também sabe. Às vezes é o costume, né? Às vezes é porque é sempre assim, a gente fica sempre assim. Mas esse ajuste, ele é bom, é necessário e permite essa conexão com os jovens que vai trazer crescimento, né? Então, a gente precisa usar o código certo, tem que falar a linguagem. E, de novo, às vezes isso passa, inclusive, pela sua roupa. Às vezes uma camiseta com um blazer por cima, né? Não tem nada. Mas, às vezes, para a juventude, o culto só de jovens, que um monte de jovens, você ir lá de terno e gravata, parece que ele fica distante, né, da juventude, isso causa, né, um distanciamento, né? E se a gente não tiver, se a gente estiver distante, não tem como comunicar, né? Aquele negócio. Estou falando aqui perto aqui do microfone. Se eu me afastar muito aqui, ficar muito distante, você não vai mais ouvir, né? Então a distância impede a comunicação. Usa um celular, né? Tô brincando, mas não é o caso, né? Comunicação tem a ver com proximidade. Mesmo o celular está pertinho aqui, né? É o canal. Então, nós precisamos ter proximidade com os jovens. O pastor, ter proximidade. Isso me lembra uma outra analogia que eu achei fantástica, né, do arco, né? Tem a ver, inclusive, com o Salmo 127, que eu quero também ler aqui para vocês. Aliás, vamos fazer isso, né? O Salmo 127, a gente conhece ele, principalmente o versículo 3, 4, 5, vai dizer assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E aí me permita fazer uma aplicação desses 3 versículos, né? Se eu fosse eu fazendo uma aplicação, eu colocaria dessa forma assim: ó, os jovens são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá ao pastor. Como flechas na mão do guerreiro, são os jovens na igreja. Como é feliz o pastor que tem a sua aljava cheia deles. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no pastoreio da igreja. Quantas dificuldades, quantos inimigos, quantos levantes um pastor enfrenta, né? E eu entendo que os jovens, né, uma aljava cheia de jovens, é um reforço para esse pastor, é uma proteção para esse pastor. Lembra de Davi, velho, já indo para a guerra, né? Ele aprendeu que não pode deixar de ir para a guerra, mas já estava velho. E aí o irmão lá o irmão de Golias, né? Vem tentar vingar a morte e matar Davi. E o Abissai, um jovem, entra na frente, mata. E aí aqueles jovens guerreiros, né? Fazem ali um compromisso de proteger o rei para que não se apague a lâmpada de Israel. Então, como é bom ter jovens na igreja, né? E aí, falando de flechas, né, a gente sabe, a flecha, quanto mais você tensionar aqui, né, o cordão com a flecha, quanto mais tensionar, mais longe a flecha vai, né? Se não tensionar nada, cai do lado, né? Quanto mais eu tensionar aqui, e a tensão, o tensionar é um negócio interessante, porque geralmente se estica, né? Esse braço aqui, e aqui é que puxa até a próxima, até o rosto, até o coração, né? Então, os jovens, essa mesma analogia, os filhos, os jovens, eles irão mais longe, se nós o trouxermos para mais perto do coração, mais perto da gente, proximidade, né? Tá perto, perto do coração, perto aqui, ó, de nós. Quanto mais perto, mais longe eles irão. Quanto mais perto, mais esforço o pastor tem que fazer, né? Tem que ter mais esforço, tem que renunciar a si mesmo, no sentido de como o pastor lá está desconfortável com usar uma camiseta, né? Mas ele fez esse esforço, porque ele quer os jovens mais perto deles, né? E o grande problema, queridos, é que se nós não fizermos isso, voltando lá em Juízes 2:10, se não houver essa proximidade, se não houver essa comunicação, vai ter uma geração que não conhece o Senhor. Quem é que vai ensinar esses jovens, né? Quem é que está ensinando esses jovens? Se não somos nós, a igreja, se não é o pastor ensinando a linguagem deles, alguém vai ensinar alguma coisa. E aí a internet está aí, ó, assim, ó, pujante, né? Bombando de coisa, de besteira, rede social, tudo que não presta para ensinar os jovens. A gente já teve situação de, após uma palavra sobre inferno, o jovem chegar e falar assim, interessante e tal, mas sendo bem sério, inferno não existe, não é isso? Então, de onde é que ela tirou essa informação? Internet. Não, existe, né? E aí tem que ir lá ensinar e provar. E assim, jovens estão nas nossas igrejas.
A verdade é que o texto lá vai dizer, né, Juízes 2:10, que a geração não conhecia o Senhor nem as coisas que ele fez. Então, é assim, tem a ver também com experimentar o Senhor, ver milagre, não é só ver ou ouvir falar, é ver e sentir em nós mesmos milagres, né? Eu batizo com o Espírito Santo, que é necessário, nossa juventude tem que ser batizada com o Espírito Santo, todo mundo tem que ter essa experiência de renovo, isso marca a vida deles, isso é conhecer o Senhor, né? Então, nós precisamos fazer esse repasse. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 9, vai colocar sobre os pais, sobre os pastores, a responsabilidade, né? De ensinar, de repassar. Como? Na linguagem deles. Se nós não fizermos isso, alguém vai fazer. E hoje em dia, o grande Deus da juventude aí, dos jovens, são as redes sociais. Eu digo Deus porque, de fato, existe um vício, existe uma dependência, existe uma adoração e uma servidão no sentido de servir mesmo as redes sociais, né? Quantas horas no dia esses jovens passam com redes sociais? Por baixo, talvez até nós, ou com o celular na mão, coisa 6 horas por dia, né? Tem até uma pesquisa científica, aqui no Brasil, né? A média é de 7 horas. Imagina o que é isso. 7 horas recebendo informação, que não presta. E a Bíblia vai falar, né? Se é do espírito, alimente o espírito. Se é da carne, das coisas da carne. Então, imagina, esse jovem está sendo alimentado na carne 7 horas por dia. Ele vai num culto domingo à noite, escola dominical, 2, 4 horas na semana. Mesmo assim, às vezes não presta atenção, fica usando o celular. Nem isso às vezes dá. Quem que é esse jovem amanhã? Não vai estar na igreja, não vai estar servindo ao Senhor. Então, alguma coisa a gente precisa ajustar, alguma coisa a gente pode melhorar, né? As redes sociais acabam se colocando como um Deus mesmo, por quê? Porque as redes sociais, com os likes, né? Com os compartilhamentos, com os joinhas, acaba alimentando e preenchendo o vazio no coração, que só o Senhor pode preencher, mas temporariamente preenche. Temporariamente tem a sensação de eu sou popular, eu sou bonito, eu sou aceito, etc, né? Então, nós precisamos quebrar isso e aproximar essa juventude da igreja, do Senhor, dos líderes, dos pastores, né? Eu vou caminhar aqui para o final, assim, com... O que a gente deve, então, é uma pergunta, investir, valorizar o ministério de jovens na igreja, né? A Bíblia tem lá o Salmo Provérbios 20:29, fala assim, né? A beleza dos jovens é a sua força, e a dos velhos são as cãs brancas, né? Em outras palavras, sem ler o texto. Na verdade, o texto vai dizer, a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, os seus cabelos brancos. Quer dizer, a Bíblia está falando de dois mundos, e ele coloca junto esses dois mundos. Se por um lado o jovem tem a força, por outro lado, né, os anciãos têm a experiência, têm a direção, tem o saber, o como fazer, o saber o que dá certo e o que não dá certo. Né? E esse jovem tem força, mas não sabe nada, sai dando cabeçada aí para tudo que é canto. Então, esse ancião, esse pastor, esse pai, precisa ensinar esse jovem que tem força a fazer melhor, fazer certo, né? Não ficar batendo cabeça. E esse jovem precisa ter a humildade de aprender com esse ancião, que tem experiência, tem conhecimento, que já passou o que ele passou, né? Então, Provérbios 20:29 fala desses dois mundos, fala dessa necessidade de nós estarmos próximos, juntos, né? O jovem com o ancião. Então, sem dúvida nenhuma, a juventude, a marca da juventude é a força, é a disposição, é a disponibilidade, né? Hoje, na nossa igreja, né, a gente tem a vigília aqui uma vez por mês, noite inteira, até 6 horas da manhã, 80% do público presente na vigília são jovens, né? Agora, na oração pela manhã, todo dia de 6 às 7 na igreja, graças a Deus, hoje já são jovens a maioria, né? Então, assim, jovens é disposto, jovens têm força, isso é bênção, né? Então, eu não tenho dúvida que uma igreja cheia de jovens é uma bênção para o pastor, é uma bênção para a igreja, para servir em várias áreas da igreja, na recepção, né? Se tiver TV, na transmissão, no som, os músicos, vocal, e serve em tantas áreas. É uma bênção, jovens na igreja, né? Se a gente olhar na Bíblia, também não é diferente, a Bíblia cita N lugares, não vou conseguir citar todos aqui, mas quero dar alguns exemplos, no Antigo e no Novo também, né? Por exemplo, um negócio que passou desapercebido por mim por muito tempo. Lembra de Ló, quando foi levado lá por aqueles reis, os 5 reis, né, que tiveram a luta ali e tal, e levaram muita gente cativa. A Bíblia diz que Abraão pegou 318, né, homens capazes, treinados, nascidos na sua casa, e perseguiu eles até Dan, e vence a guerra, né?
Só que a Bíblia, se você olhar no original, lá no hebraico, não está escrito que eram homens. Tem sim, que é 318, que eram capazes, que eram nascidos, mas não fala explicitamente homens, não tem esse termo lá. Um pouco mais abaixo, de Gênesis 14, no 24, quando ele ganha a guerra, ele volta, o pessoal fala, olha, vocês ganharam a guerra, vocês libertaram, então, assim, leve todo o despojo, né? E aí Abraão fala, não quero que ninguém fale que eu fui enriquecido com isso, ou por causa disso. Mas ele fala assim, verso 24, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram. E a parte que toca aos homens de anéis, pai e mãe. Quer dizer, tinha uns parceiros lá também. Mas os 318 dele eram rapazes, eram jovens. Imagina que coisa maravilhosa, você tem um exército de jovens na sua igreja. Abraão tinha 318 jovens guerreiros e que venceram a guerra, né, venceram 5 reis, resgataram Ló e sua família. Eu creio que isso é uma alegria muito grande, vale a pena perseguir, lutar por isso, para você ter aí sua juventude aí de mais de 300 jovens, muito mais do que isso. Abraão já tinha 318, né? Moisés também se cercou de jovens. Se você observar, lá em Números, capítulo 11, o verso 27, fala assim, um jovem correu contra Moisés, dizendo, Eldade e Medade estão profetizando acampamento. Verso 28, e Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens. Respondeu a Moisés, tal. Então, quer dizer, Moisés tinha ali um grupo de jovens servindo ele, com ele, dentre eles, Josué. Então, fica aqui um convite. Que tal você se cercar, você, pastor, cercar de jovens, né? Fazer deles sucessores, investir na vida deles. Eles têm força, disposição, vigor para estar com você e ser bênção na sua mão, para a glória de Deus na sua igreja também, né? Josué também tinha muitos jovens com ele. Lembra dos espias que foram lá em Jericó? A Bíblia diz que ele mandou 2 jovens. Né? Eram 2 jovens que foram lá. Né? Davi, né, sendo perseguido por Saul, a Bíblia diz que em dado momento ele manda uma comitiva, né, para Nabal, para pedir comida, né? Nabal, esposo de Abigail, que se tornou a mulher dele, né? Mulher de Davi. E a Bíblia vai dizer explicitamente que eram 10 jovens, 10 rapazes, né? Então, assim, tinha muitos jovens ali com Davi, jovens de confiança, a ponto dele mandar, né, 10 deles para falar lá com Nabal. E a Bíblia fala de Jonatas, né, o seu escudeiro, era um jovem escudeiro, né, ou seja, tá aprendendo, tá junto de alguém que tem mais experiência. Mais à frente, lá em Eliseu vai até a Síria, né, Damasco, o rei da Síria manda perguntar se ele vai viver ou não, estava doente, ele disse que não vai, e ele dá a profecia, a Bíblia diz que ele fixa assim os olhos em Azael, começa a meio que chorar, né? Azael, o que foi? O que você está chorando? E aí a resposta de Eliseu para Azael fala, rapaz, eu sei das coisas terríveis que você vai fazer aos israelitas, você vai incendiar as fortalezas, as casas, e você vai matar os jovens à espada. Os jovens aqui no sentido dos guerreiros, aqueles, né, a força de Israel vai acabar morrendo, né? A espada. E, para concluir, a igreja primitiva, né? Marcos 14:51 fala de um jovem, né, que acompanhava Jesus, Marcos, né? Ele deixou o evangelho de Marcos. Foi uma bênção mesmo com Jesus, bem jovem ainda, depois com Pedro, depois com Paulo, lá no finalzinho, né? Paulo fala, ó, traz Marcos, né? Me é útil. A viagem, Barnabé, né? Também acompanhou a primeira viagem. Depois, em Atos, capítulo 5, existiam ali, dá a entender que existia ali um grupo de jovens, são os diáconos da igreja. Quando Ananias e Safira conta a mentira, né? Ananias primeiro morre, a Bíblia diz que os jovens levaram ele e enterraram. Quando Safira vem contra a mentira também, a palavra do apóstolo foi assim, ó, tá aí os jovens que enterraram o seu marido e vão te enterrar também. Os jovens, né? Os moços. Atos 23, a trama para matar Paulo, quando ele é preso lá em Jerusalém, quando ele volta, né? E aí eles fizeram um jejum, né, para matar Paulo, uma trama toda, né, uma emboscada, e a Bíblia diz que o sobrinho dele, um jovem, sobrinho de Paulo, escutou, percebeu, entendeu, foi lá, teve a ousadia de ir lá, contou para o centurião e tal, livrou Paulo. Então, o jovem é uma bênção na igreja, não é isso? A importância dos jovens é isso, ele transforma a igreja, dá beleza, né, dá dinamismo para a igreja. Então, assim, o convite é para priorizar, não é que é para... que às vezes, hoje em dia, tem os pastores a impressão que dá é que ignora, não consegue se conectar aos jovens.
Eu já vi, às vezes, os jovens animados e tal, o pastor chega e fala, não, meio que assim, não quero essa animação, não. Então, você não quer os jovens, né? A forma de expressão fica poldando, querendo botar um jugo de uma idade que não é a idade deles ainda, né? Calma, vai chegar essa idade lá. Mas, por enquanto, a característica dos jovens, essa disposição, né? Às vezes, na igreja nossa lá, quando fala assim, o pastor anuncia uma atividade dos jovens, a gente, tal, faz um barulho. Ninguém mais faz, a gente, são os jovens, né? E eu já vi pastor que repreendeu, olha só, graças a Deus meu pastor não faz isso. Ele apoia, ele fica feliz, ele está junto, né? É uma benção. Nosso pastor Gilson. Mas, por fim, queridos, eu encerro aqui dizendo assim, lembrando, na verdade, que Jesus manda cuidar dos jovens, né? Priorizar os jovens. Onde? João, capítulo 21, quando ele pergunta 3 vezes para Pedro, né? Pedro, você me ama mais do que esses? A resposta de Pedro, sim, tu sabe que eu me amo. Sem entrar em outras questões, esse texto é riquíssimo, mas a resposta de Jesus, né? Jesus restaura a Pedro e o seu ministério. E nesse ministério, explicitamente, no literal, né? Literalmente, a expressão que o Senhor Jesus usou foi assim, ó, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ovelha, a gente sabe, a ovelha, né, é o adulto, digamos assim, o cordeiro é a ovelha jovem. A gente sabe disso. A gente pode até esquecer disso, mas cordeiro é ovelha jovem. Eu entendo que Jesus está falando isso aqui, está deixando essa deixa. Cuida dos jovens da igreja, né? Cuida dos cordeiros da igreja. Não, Jesus falou isso explicitamente. Quando a gente olha, por fim, aí eu encerro aqui, Tito, né, capítulo 2, tem um texto maravilhoso aqui de Paulo. Paulo vai falar assim, ó, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes ou moderados. Em tudo, seja você mesmo exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Verso 8, use linguagem sadia. E aí, esse sadia, se a gente olhar lá no grego, essa palavra fala assim, uma linguagem útil, uma linguagem benéfica. Eu acho que isso aqui é o código, sabe? Uma linguagem que eles entendam, uma linguagem útil para eles, uma linguagem que ele consiga entender. Então, Paulo está falando literalmente, encoraja, ou seja, cuida, incentiva esses jovens da sua igreja, inclusive o comportamento deles, porque o jovem tem força, mas ele erra, né? Então, é para você encorajar a ter um comportamento adequado, prudente, moderado, né? Direcionar eles na vida, você sendo um exemplo para eles. Aí, de novo, tem que estar próximo para fazer isso. O ensino, né? Integridade, seriedade e a linguagem que atinja o coração desses jovens, né? Queridos, eu encerro aqui um convite final, né? Que tal você fazer parte aí dos pastores, né? De pastores que vão deixar um legado extraordinário, que é uma igreja prevalecente, uma igreja que cresce, uma igreja pujante, uma igreja que você sai e ela continua, né? E não uma igreja que você passou por ela e ela diminuiu, que ela, às vezes, né? Até venha a encerrar na sequência, enfim. Mas que nós sejamos realmente parte de uma geração que ganhe os jovens, que abençoe os jovens. Eu não estou excluindo nenhum outro grupo, tá? Tem que continuar cuidando das crianças, Ministério Infantil abençoado, Ministério de Jovens, Adolescentes, Jovens abençoado, Ministério de Mulheres extraordinário, de homens fantástico, né? Outro dia um pastor, um amigo meu, falou, mas eu preciso aprender com você sobre o trabalho de jovens, porque, assim, dos jovens da minha igreja tá meio fraco, o de homens está bombando, que é a praia dele, digamos assim, né? Que ele tem muito conhecimento e realmente investiu muito. Ou seja, tudo que a gente coloca foco cresce, né? Essa é uma frase que tem aí e é verdade. Então, assim, o pastor ele tem que ter multifocal, né? Tem que ser multifocal, tem que colocar foco nas crianças para crescer, foco nos jovens, foco nos homens, né? Na igreja como um todo, tem que ter vários focos, mas onde foco? O que não pode é deixar de lado, né? Então, eu faço 4 últimos convites. Primeiro, essa autoavaliação, né? Qual é o percentual de jovens da sua igreja? Qual é o percentual de crescimento da sua igreja no último ano? Coincidentemente agora, estava olhando aqui uns números aqui da nossa igreja, na DETAG, e a sede, um ano para o outro, cresceu 26%. Olha que maravilha. O número de membros cadastrados na igreja. Isso é maravilhoso para o pastor, né? Pastor Gilson. Os nossos jovens, eu acho que o percentual não até um pouco mais, mas são mais de 300 jovens. Uma maravilha, de um ano para o outro. Então, um grupo abençoado. Um grupo maravilhoso. Graças a Deus. Segunda coisa, permita-se, né? Que o Espírito Santo venha renovar a sua mente.
para você perceber a juventude, perceber o código, né? Falar o jovenês aí, para eles entenderem, aproximar deles, se renunciar, às vezes, na roupa, no jeito de vestir, para estar um pouco mais próximo. Isso em dados momentos. Eu, quando estou com jovens, eu estou vestindo uma camiseta, uma roupa, uma camisa polo, aí vou para a reunião de obreiro, eu estou de terno e gravata, né? A gente se porta na Câmara dos Deputados aqui em Brasília, você só entra se tiver de terno e gravata, né? Então, é normal que cada público local tenha o seu código, né, de vestimenta, inclusive, né, de linguagem também. Terceira coisa, né, permita-se aprender um novo código, um código dos jovens, né, o jovenês, estou falando aqui, mas, enfim, aproximar dos jovens, né, inclusive na roupa, na linguagem, aproximar mais. Eu vejo pastores aí, inclusive o meu, tem uma atividade de jovens, ele está lá junto, né? Se é para bater uma bolinha, ele vai também, para estar próximo, para estar junto, né? E eu vejo a juventude, a nossa juventude, que ama o seu pastor. Ama. Está junto. O pastor falou, eles estão juntos, né? E na prática é isso que acontece, né? E quarta coisa, eu encerro aqui, escolha, sim, alguns jovens aí, para estar próximo de você, para você investir na vida deles, como Abraão fez, como Moisés fez, né? E deles saiu um Josué, né? Como Davi fez, como Paulo fez com Timóteo, né? Escolha alguns, né? Para você investir, para formar sucessores, pastores, obreiros abençoados. Deus abençoe, um abraço forte no coração.